Olá, meus amigos, amigos de bem com a vida, amigos otimistas, amigos positivos, amigos da Rede Atitude Positiva. Abrindo mais um Fórum Atitude Positiva e trazemos sempre assuntos interessantes, assuntos do noticiário, assuntos das polêmicas que acontecem, assuntos que fazem a gente também se tornar um pouco mais profundo, mais engrandecido, porque é com a polêmica, às vezes, a partir de um debate sério, de um debate propositivo de ideias e de soluções, de alternativas, é que a gente também cresce muito, e esse sempre é o nosso sentido, é a nossa intenção aqui na Rede Atitude Positiva, que neste ano de 2021 está comemorando 3 anos no ar. Está aí o site redeatitudepositiva.com.br, você acompanha os nossos textos diários, artigos, e também muita notícia positiva, muita notícia bacana, que ajuda a sociedade a crescer também, se transformar em ideias e ações. Todas as nossas redes sociais estão lá, o nosso canal de YouTube, você pode se inscrever e participar junto com a gente, interagir junto com a gente, ver todas as lives editadas lá também. E as marcas que estão conosco, você já conhece, você já sabe, rapidamente, antes de começar a live, eu sempre passo aqui e agradeço aquelas marcas que estão conosco no dia a dia da nossa Rede Atitude Positiva. O SESI RS está lembrando que mais do que nunca é hora de voltar a estudar. Com essa retomada gradativa das atividades, novas oportunidades estão surgindo. Se você quer aproveitar esse momento, concluir os seus estudos, as aulas do SESI, as aulas do EJA do SESI estão à sua disposição. Essa é sem dúvida, uma das melhores opções, o EJA do SESI. Você estuda à distância com um método focado no mundo do trabalho. As aulas são 100% gratuitas para trabalhadores da indústria, construção civil e seus dependentes. Para saber mais, acesse aí esse site que está na sua tela, sesrs.org.br/EJA, ou ligue para o telefone que está na sua tela também, 0800 051 8555. Conosco também a smartback.com.br, melhor assistência técnica de celulares e tablets, o Instituto de Medicina do Esporte aqui do Centro Clínico Mãe de Deus, em Porto Alegre. Aqui a Sam Motors, em 2 endereços para você na Ipiranga e na Ceará. Allsigns, adesivagem e sinalização. O restaurante Tartone, um dos melhores restaurantes de Porto Alegre no Shopping Bourbon Country. E também o Café Lavazza. Olha o Café Lavazza hoje na minha xícara do Cindy Lojas. Xícara do Cindy Lojas de Porto Alegre, pausa para o café, já praticamente, olha aqui, ó, deglutir o Café Lavazza que vem da Itália, diretamente de Turim, na Itália, pelo casal da Apoianda, expressomatic.com.br. E 2020 foi um ano de atitude, a Assembleia Legislativa repassou 46 milhões de reais para a saúde, educação e agricultura. Depois eu falo mais dos nossos parceiros. E sem mais delongas, eu quero colocar aqui 2 grandes convidados multinacionais, porque a gente vai sair de Porto Alegre, vai passar por Londrina, no Paraná, e vai até os Estados Unidos e volta para todo o planeta Terra, trazer, através da Rede Atitude Positiva, esses nossos convidados e esse conteúdo. Então, é com muita alegria que primeiro eu recebo aqui, diretamente de Londrina, no Paraná, o advogado Fernando Pérez. Alô, Fernando Pérez, eu vou ler o teu currículo já, mas vou te dando boa noite. Advogado especialista em direito digital, crimes cibernéticos, atuando também como perito, árbitro e consultor em tecnologia em diversas instituições públicas e privadas, desenvolvendo programas de mentoria para startups nacionais e internacionais. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Deixa eu liberar o teu áudio aqui, por favor. Não, eu acho que o teu áudio está fechado aí, eu não consigo abrir. Agora sim, vamos lá. Renato, muito boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, discutir assuntos que são tão importantes para todos nós, né? Independente da área de atuação, independente do nosso interesse, são informações importantes, essenciais para todos nós. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês e debater, né? Estar aqui conversando, fomentando todos esses assuntos. Maravilha. O Fernando está em Londrina, no Paraná. Qual é a temperatura agora aí, Fernando? Vamos dar uma de repórter. A temperatura calor. É chuva, uma chuva fresca, uma chuva agradável, já por alguns dias chovendo,
Londrina ficou muito tempo com dias nublados, né? Com clima quente, abafado, com muito pouco vento e uma chuva aí de 3, 4 dias tem refrescado bastante a temperatura. É a tua cidade natal, tu és daí. Eu nasci em Londrina. Fui criado pelo mundo, mas nasci em Londrina. Perfeito. Falando em mundo, vamos até Utah, nos Estados Unidos. O Gessé Rodrigues já está conosco. O Gessé, que é gaúcho, mas está lá desenvolvendo uma carreira maravilhosa. Deixa eu já anunciar. Foi meu professor na SPM, com muita honra. Aprendi muito com o Gessé. Ainda aprendo, obviamente, porque ele é mestre. Ele é consultor em marketing digital, fundador e diretor da Escola do Marketing Digital, professor de cursos de MBA em marketing digital em instituições como a PUC, SPM Sul, Faculdade Senac, Unicinos, UX, Uno, Chapecó, entre outros. Profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado digital, já atuou em empresas como Terra Networks, o Grupo RBS, a Dell Computadores, MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela SPM Sul, mesmo MBA que eu fiz no mesmo lugar, só que eu fiz, eu acho que um pouco depois dele, eleito Profissional Digital 2017 pela Abra de São Paulo, na categoria Conteúdo. Em 2018 e 2019, recebeu os prêmios Black Belt Eduz por performance em vendas online. Gessé Rodrigues, boa tarde aí, né? Boa tarde, tudo bem? Aqui 5:06 da tarde. 5h06. Tá frio aí em Utah, não? Como é que é a temperatura? Tá bom hoje, apenas 6 graus. Apenas 6 graus, porque é inverno. Normalmente a temperatura é negativa, é -10, -15. Hoje 6 graus positivo, é tempo bom. Se o Fernando me permite, eu só queria fugir do nosso assunto principal, que é segurança, é direito no ambiente digital, é censura, privacidade, essa loucura do WhatsApp, todo mundo desembarcando, Telegram e Signal, as pessoas já baixando os aplicativos porque não querem mais ficar no WhatsApp, e também as censuras das redes, o Facebook censurando, o YouTube fazendo filtro, Twitter bloqueando o presidente, Ministério da Saúde, e tudo isso nós vamos falar. Mas eu queria perguntar para o Gessé uma coisa que eu nunca perguntei para ele: por que ele foi para os Estados Unidos? É melhor gerenciar toda a tua escola e os teus negócios no centro do mundo, onde acontecem as coisas? Pergunta difícil. Uma pergunta muito difícil, e vou tentar resumir a resposta. Eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, morei praticamente minha vida toda em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu fui assaltado 7 vezes à mão armada, meu carro foi furtado mais de 2 vezes. Meu Deus. Vindo para os Estados Unidos a trabalho, algumas vezes a passeio, e eu sabendo que trabalhava com negócio digital, eu falei, olha, eu acho que eu estou perdendo tempo, no sentido que eu já poderia ter mudado antes. Então, quando eu digo perder tempo, puxa, se eu posso gerenciar meu negócio de qualquer lugar do mundo, por que não mudar para um país que eu admiro, um país que eu gosto, junto com a minha família, e ao mesmo tempo continuar desenvolvendo a minha carreira, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aqui já estou há mais de 2 anos. Tá, mas por que a cidade de Provo? A minha esposa morou aqui há muitos anos atrás, quando eu era estudante aqui. Então foi uma das motivações, uma das ideias veio dela de vir para uma cidade que ela já conhecia, uma região muito bonita, muito querida, que é a região de Utah, aqui nos Estados Unidos. Fica a 69 quilômetros ao sul de Salt Lake City e tem 116 mil habitantes. É uma cidade pequena, né? Pequena média. É uma cidade universitária, né? Uma das coisas mais populares aqui da cidade é a Universidade de Brigham Young, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Então é uma cidade muito jovem, a população muito jovem aqui, e é uma cidade, na minha opinião, perfeita para famílias, inúmeros parques para você levar seus filhos para passear, uma cidade muito segura, muito confortável, muito agradável. Recomendo e espero a visita dos amigos aqui, viu? Tá ótimo. Só vamos juntar o dinheiro para passagem. Gessé, tu vais desembarcar do WhatsApp? Não. Bem, iniciando efetivamente o nosso assunto, e eu fico feliz de participar desse debate, dessa conversa, especialmente porque nós temos aqui, eu acho que especialidades diferentes que se complementam nessa discussão. Eu sou um profissional de marketing, eu sou um empreendedor, eu sou um anunciante da internet, eu ajudo clientes a anunciarem na internet, e como um profissional da área, eu entendo o que está acontecendo. Eu entendo que há uma melhoria, um objetivo do Facebook, melhorar os seus produtos de marketing, para falar de um desses objetivos, que exige essa atualização do WhatsApp para melhorar os produtos de marketing, para melhorar os produtos de publicidade. É completamente natural, é completamente
saudável que haja uma discussão sobre até onde vai esses limites desse compartilhamento, dessa privacidade. Especialmente para o público leigo, isso soa como uma ameaça, isso soa como uma preocupação, especialmente nos dias atuais, recentes, esse de 2020 para cá, onde tem sido cada vez mais explícito, alguns chamam de censura, outros chamam de fake news, outros chamam de bloqueio, mas de alguma forma, empresas como o Facebook estão filtrando mais alguns conteúdos nas mídias sociais das quais eles têm poder. O Google também tem feito isso no seu YouTube. Enfim, cada grande empresa de tecnologia tem feito o seu esforço para tentar reduzir fake news, para tentar reduzir conteúdo que no entendimento deles é nocivo. Então, acho que é importante separar as coisas e num primeiro momento, do que está claro, do que eu li, do que eu entendi da atualização de política de privacidade do WhatsApp, ela tem muito mais um papel de marketing do que qualquer outro sentido. É óbvio que discussões podem provocar outras interpretações disso, mas sair do WhatsApp, não vejo necessidade para isso. Tu podes explicar, antes que o Fernando responda, rapidamente o que o WhatsApp quer? Todo mundo se assustou com uma tela que veio esses dias, eu abri aí uns 4, 5 dias atrás, nós estamos mudando a nossa política de privacidade, a gente quer a tua autorização para mandar todos os teus dados, monitorar os teus dados para preferências do Facebook, é mais ou menos isso? Bem, o que é importante entender é que existem pelo menos 2 versões do WhatsApp. Tem o WhatsApp para pessoas físicas e o WhatsApp comercial, digamos assim. Quando você tem um WhatsApp comercial, você pode conversar com uma empresa pelo WhatsApp. Normalmente você vai ver uma mensagem que é do WhatsApp informando que você está conversando com uma conta comercial. E quando você está conversando com uma conta comercial, normalmente tem um intermediário. Esse intermediário é um sistema, um software, uma empresa de tecnologia que está sendo contratada pelaquela loja para intermediar a conversa. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Quando você manda uma mensagem para uma empresa às 3 horas da manhã, provavelmente não tem ninguém do outro lado para atender. Mas se você receber uma resposta automática e você começa a conversar, você está conversando com um robô que não foi programado pelo Facebook. Esse robô foi programado por uma empresa terceira de tecnologia que faz parte dessa conversa, é um intermediário dessa conversa. E como intermediário, o Facebook não tem acesso a essa conversa. E o Facebook, para poder melhorar e deixar mais claro a sua política de privacidade, uma das razões é fazer essa atualização. Porque, olha, a parte dessa conversa a gente não consegue garantir 100% da sua privacidade ou garantir 100% do controle dessa conversa. Faz sentido isso? Essa é uma das razões. Existe. Lembrando que é o mesmo dono, né? Só para quem não sabe. Mas sim, Zuckerberg, o WhatsApp. Exato. O WhatsApp usando isso. Exato, o WhatsApp é do Facebook, isso é sabido, isso é claro. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma conversa, você, indivíduo, conversa com uma empresa, existe um terceiro elemento que o Facebook não tem controle sobre ele. Doutor Fernando, o WhatsApp pode fazer isso? Olha, eu gostaria de algumas horas para poder responder uma pergunta simples como essa. Antes de tudo, agradecer a oportunidade. Dizer que é um privilégio estar aqui contigo também, Gessé, discutir um assunto que é tão interessante para todos nós. Prazer muito grande estar aqui contigo. Vamos lá. Renato, você bem lembrou que o WhatsApp, né? O WhatsApp, o Instagram, o Facebook fazem parte do mesmo grupo, ou seja, né, todos são o mesmo dono. Acontece que, algumas considerações rápidas, né? Antes de chegar no juridiquês, antes de chegar na questão do direito em si, né? Esta não é a primeira atualização das políticas, dos termos de uso de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Nós já passamos por dezenas delas, né? E na maioria das vezes, e eu até questiono, né? Faço uma pergunta para todos nós, ou seja, quantos de nós tivemos a oportunidade, dedicamos algum tempo para ler quais são os termos de uso, quais são as condições, o que nós autorizamos que o WhatsApp, o Instagram e o Facebook fizessem com os nossos dados até agora. Doutor, na verdade, ninguém lê, é uma coisa impressionante. Ninguém lê. Então, assim, nós estamos muito assustados com essa nova política, porém as políticas antigas já são profundamente assustadoras. Se a gente parasse para ler a política anterior mesmo, ela falava, ela declarava ali que pegava todos os nossos dados e fazia, né, o que bem entendesse e faria o que bem entendesse nesse sentido. Então, não é a primeira atualização. Antes, não quer dizer que antes era tudo controlado, agora será descontrolado. E antes de eu dizer se pode ou não pode, existe uma legislação que se chama Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, que entrou em vigor no ano passado aqui no Brasil,
E ela tem uma exigência, ou seja, ela fala que para que uma empresa, para que alguém compartilhe os nossos dados com terceiros, ela precisa de uma autorização, né, clara, uma autorização inequívoca sobre esse compartilhamento. Ou seja, antes esses dados já eram compartilhados, muitas informações já eram compartilhadas de alguma maneira. Tanto que, por exemplo, um exemplo simples para fazer para que nós pudéssemos acessar o Instagram, nós poderíamos autorizar com o nosso cadastro do Facebook, né, e vice-versa, ou seja, as informações já eram trocadas, mas desta lei não é a primeira lei que exige, mas é a lei mais forte, mais direta, mais, né, explícita nesse sentido, que exige uma autorização de todos nós para que esses dados para que sejam compartilhados. Então, não quer dizer que antes não eram e agora serão compartilhados, mas agora o WhatsApp ele pede essa autorização. Até porque existem diversas previsões de integração entre todas as plataformas também. Ou seja, eu mandar uma mensagem numa plataforma e receber em outra rede social, e isso já se torna comum. Então, mesmo que sejam do mesmo dono, e isso é muito claro já, né? Ou seja, não temos mais as próprias plataformas, as redes, elas são integradas de diversas formas, mesmo que sejam do mesmo dono, nós precisamos dar essa autorização. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa que adquira os dados, que faça o tratamento de dados, ou seja, que adquira os nossos dados, que armazene e que compartilhe eles e que tenha a nossa autorização clara, pode fazer isso. Então, o WhatsApp, Facebook, Instagram e todas as redes sociais podem compartilhar os nossos dados desde que tenha a nossa autorização. Isso não quer dizer que quaisquer dados, né, qualquer tipo de dado, qualquer categoria de dado possa ser compartilhado. A lei é muito clara também, num outro ponto, que nenhuma rede social, nenhum aplicativo pode adquirir dados que sejam considerados de alguma forma abusivos, ou seja, que invadam a nossa privacidade e adquiram esses dados sem justificativa. Então, não é qualquer tipo de dado, e ela precisa ser clara, ou seja, esses termos, a empresa, ou seja, quando a gente fala isso de Facebook, Instagram e WhatsApp, esses exemplos, né, essas orientações servem para qualquer situação, para qualquer um de nós que adquire informações, que tem uma empresa e adquire informações. Ou seja, essas informações precisam estar claras nesse documento. Então, não basta dizer que eu vou compartilhar os seus dados com outras empresas. Não, eu preciso dizer, eu vou pegar esses dados específicos e vou compartilhar com essas empresas específicas. Então, Renato, pode, desde que tenha a nossa autorização. Pois é, e aí as pessoas não leem os termos e condições, vão aceitando, e aí se assustam agora quando vem uma mudança que, na verdade, não é uma mudança talvez tão drástica. Hoje eu li essa notícia sobre o que o senhor comentou aí, que o WhatsApp está pedindo autorização para dados que ele já tem de você. É mais ou menos isso, hein, Gessé? É mais ou menos por aí? O que o Fernando falou é perfeito, porque, assim, são do mesmo dono, mas são empresas diferentes. Tecnicamente falando, são empresas diferentes, são políticas de privacidade diferentes. Então, quando uma empresa está compartilhando informações com outra empresa, mesmo sendo o mesmo dono, eles têm a obrigação técnica, me corrija, por favor, doutor Fernando, que juridicamente eles precisam se manifestar. Olha, a gente vai compartilhar os seus dados e... Se eu tenho 2 sites e eu digo que eu vou compartilhar entre um site e outro site, entre uma loja e outra loja, e porventura se tratam do mesmo CNPJ, eu preciso informar da mesma maneira. O que vale muito, ou seja, é a expectativa do usuário. Eu não posso, vamos dizer que uma empresa com um CNPJ tenha 10 sites diferentes. Eu preciso dizer que, por exemplo, 10 lojas virtuais diferentes. Eu preciso dizer que eu vou compartilhar essas informações com outras empresas que são de minha propriedade. Mas o usuário ele precisa autorizar, porque se ele receber uma informação, uma campanha, uma mensagem de uma outra empresa, de uma outra loja, mesmo que trate-se do mesmo CNPJ, isso pode configurar um ato ilícito de acordo com a lei também. Um exemplo brasileiro, não sei se ilustra aqui, mas a Renner adquiriu a Camicado há um tempo atrás e unificou uma série de coisas. Para ela usar os mesmos dados, ela tem que pedir autorização, né? Ela tem que avisar os clientes, e parece até que o cartão foi unificado, né, para compras nas 2 lojas, mas é óbvio que ela tem que comunicar isso e pedir pelo menos uma autorização, não é isso? É necessário uma autorização, porque a partir do momento que eu autorizo uma empresa a utilizar os meus dados de alguma maneira, eu estou autorizando aquela empresa. Existem diversas outras discussões, preocupações, como, por exemplo,
quando eu vou numa loja e essa loja ela faz uma consulta do meu crédito, essas informações são compartilhadas com empresas terceiras. Esse é um parênteses, essa é uma exceção dada pela lei, ou seja, para análise de crédito é permitido fazer esse compartilhamento, fazer essa análise dos dados. Agora, se eu vou utilizar para fins de marketing, de integração comercial, eu preciso sim da autorização do usuário, preciso da autorização do titular, ou seja, do cliente, de todos nós. Porque eu dei os meus dados para uma empresa e autorizei para que ela tivesse esses dados. Se outra empresa for adquirida e tratar-se mesmo tratar-se do mesmo dono, precisa dessa autorização, e é o mesmo caso do Instagram, Facebook e o WhatsApp. Tá, mas aí houve um movimento do WhatsApp, ele voltou atrás, prorrogou para fevereiro para trabalhar melhor isso aí, está anunciando, dizendo, não é isso aí, por favor, fiquem conosco. Enquanto isso, os downloads de Signal e Telegram enlouqueceram, né? Estão nas alturas. O que está acontecendo, Gessé? É o pavor do quê? As pessoas estão com um pavor desnecessário, não precisaria fazer tudo isso. O que o Telegram e o Signal vão ganhar com isso? Enfim, gostaria que fizesse um comentário sobre isso também. Eu acho que a pandemia, de modo geral, ela ajudou a transformar essa discussão sobre privacidade na internet muito mais comum, muito mais popular. Porque as pessoas, nos seus mais diferentes motivos, têm compartilhado conteúdo sobre Covid. As mídias sociais intensificaram filtros sobre esse tipo de conteúdo. Algumas pessoas se sentiram censuradas, ouviram outras pessoas... Bem, eu não quero entrar no mérito do conteúdo em si, que algumas pessoas acabaram postando, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que qualquer mídia social faz um apontamento de que agora vai compartilhar suas informações com o Facebook, que é um dos principais players nessa situação toda, um dos principais agentes nesse processo de filtro de conteúdo, causa uma preocupação. Pode ver que nós aqui estamos tentando ter uma discussão mais didática possível, mas estamos falando de coisas técnicas, tanto do ponto de vista de marketing quanto do ponto de vista jurídico, que precisam caminhar juntos. Só que para o usuário leigo, que não tem um conhecimento nem de marketing digital e nem de direito, é óbvio que ele vai ficar preocupado, vai ficar com medo. Mais uma tentativa do Facebook de cercear o meu conteúdo, de cercear a minha opinião. Então, sim, eu vou para uma outra rede social, eu vou para um outro ferramenta de mensagens. E isso gera uma resposta de negócio, obviamente, né? Eu não estou defendendo o Facebook, isso é importante ficar claro, não estou defendendo o Facebook nem uma empresa. A gente está tentando fazer aqui uma leitura bastante técnica, bastante fria sobre os fatos. É verdade que nesse movimento todo, tanto o Signal quanto o Telegram ganham usuários, sem precisar fazer esforço para isso, porque simplesmente quem está no alvo hoje das pessoas é o WhatsApp fazendo essas mudanças. Estou falando Signal aqui, mas é Signal, né? Pelo amor de Deus. Esse aqui é o aplicativo. Eles são basicamente iguais. O Telegram eu já usei, mas são basicamente iguais ao WhatsApp, Gessé. Eles têm algumas diferenças técnicas, alguns recursos, mas assim, basicamente são concorrentes no serviço de comunicação instantânea gratuita, né? Tem algumas diferenças técnicas, você tem algumas possibilidades de uma ferramenta, no outro, como por exemplo, no WhatsApp, você pode criar um grupo com até 256 pessoas. No Telegram você pode criar para 200 mil pessoas, é completamente diferente nesse sentido. Mas do ponto de vista de privacidade, olha, o que a gente tem na prática... não se tem notícias, na verdade, de invasão de privacidade no Signal, por exemplo. Até porque, na verdade, é o contrário. Supostamente ele nasceu para ser uma ferramenta de comunicação mais segura, onde intensifica e aumenta a sua privacidade. Com relação ao Telegram, há algumas discussões em relação à segurança dos dados, visto o que aconteceu no Brasil, quando invadiram o Telegram de algumas autoridades no Brasil, em função de algumas falhas de segurança que tem na ferramenta. Enfim, não é fácil a vida do usuário que quer usar uma ferramenta de comunicação na internet. Bom, a gente viu aí o Dilema das Redes, né, no ano passado, a gente fez uma live também. O Dilema das Redes é um filme que veio trazer justamente à baila um assunto que a gente já sabe há muito tempo, que a gente já vive, principalmente vocês que são especialistas, mas os leigos ficaram muito preocupados e a gente fez aqui um debate extenso. Mas eu quero trazer de volta isso para perguntar para vocês dois, por lado do marketing, para o Gessé, e por lado do direito, para o Fernando, se realmente existe essa neura de que eles estão nos espionando. Eu quero dizer que eu fiz uma experiência. Conversei por alguns dias com a minha esposa pelo WhatsApp, utilizando a palavra batedeira, que nós tínhamos que ter uma batedeira em casa. E eu perguntava para ela e pedia a opinião dela, nós combinamos isso.
não apareceu nenhum anúncio de batedeira até agora. Mas outras vezes eu pensei em certas coisas, conversei em casa e nem digitei, os anúncios casualmente apareceram. Eu fiquei meio com medo, quero dizer para vocês que eu fiquei com medo. Quem é que começa aí? Pro lado de marketing ou lado legal? É legal isso, Fernando? Prefere que o Gessé comece? Não, tanto faz, imagina. Veja só. É legal isso. Eles podem espionar a gente, eles podem utilizar palavras-chave e nos oferecer produtos? Veja só, quando a gente fala de espionar, não quer dizer necessariamente que eles estão bisbilhotando a nossa vida, as nossas atividades de forma direta, ou seja, procurando ali questões específicas, particulares de cada um de nós. Abrindo um parênteses, isso é possível? Ou seja, uma rede social, né? Ou seja, entidades, né, de segurança internacionais, de uma maneira ou outra, podem ter acesso a essas informações, mas não chegamos a essa discussão ainda. Ou seja, quando nós dizemos então, que espionam as nossas atividades, nós podemos entender que elas analisam o nosso comportamento nas redes sociais com o propósito de descobrir, ou seja, de concluir, né, características sobre o nosso do uso das redes sociais, e através do uso das redes sociais, com isso, realizar, por exemplo, ações para os próprios usuários, pegar esses resultados, essas informações e compartilhar, ou seja, ganhar dinheiro com isso, compartilhar comercialmente com quem esteja disposto a usufruir desses dados. Então, quando nós dizemos espionar, quer dizer que eles analisam as nossas atividades nas redes sociais, e isso acontece desde o princípio, né? Ou seja, se nós não sabemos como estamos pagando por algo, quer dizer que o produto somos nós. E isso acontece nas redes sociais, e de fato existem diversos exemplos, não somente pelas propagandas, mas até mesmo existe uma preocupação muito grande como que as redes sociais elas influenciam as atividades, a opinião, né, e o comportamento dos usuários. Houve uma discussão muito grande na última eleição americana, na anterior, né, na penúltima. Então, quando o Facebook ele foi acusado de compartilhar, né, através de diversas outras situações, de propagandas impulsionadas, patrocinadas, compartilhar notícias direcionadas com o propósito de mudar o comportamento, mudar a opinião de eleitores dos Estados Unidos. Isso pode acontecer em qualquer parte do mundo. Então, não é uma expectativa, não acredita-se somente que as redes sociais façam isso, porque efetivamente isso foi comprovado, e as redes sociais, né, principalmente o Facebook, foi condenado ao pagamento de uma multa de milhares, né, de centenas de milhões de dólares já nos Estados Unidos, por diversas vezes em outros países, principalmente da Europa, também, que possui uma legislação muito firme de proteção de dados pessoais. Então, poder não pode. Elas fazem, porém, fazem de tal modo tão delicado, por assim dizer, e não é tão bruto que as informações aparecem, mas de uma forma ou de outra acabam por influenciar as nossas atividades. Então, naquela mesma lei que nós comentamos, né, de proteção de dados pessoais, em conjunto com outras leis, uma lei que é muito importante na internet aqui no Brasil, que é o Marco Civil da Internet, existem até a própria Constituição Federal, ela tenta balancear todos esses pontos, mas ela não tem conseguido, a legislação brasileira de qualquer outro país, não tem conseguido obrigar as redes sociais a tratarem dos nossos dados de uma forma mais adequada. Então, elas espionam no sentido de analisar as nossas informações, produzem relatórios do nosso comportamento e fazem dinheiro com tudo isso. Pois é, e aí, eles fazem de uma forma talentosa, né? Então, é tão talentoso que a gente é suave, né? E a gente não vê, a gente se dá conta depois. Gessé, e aí, como é que a Siri nos ouve, os assistentes nos ouvem quando a gente está dormindo, quando o telefone está desligado, está no silencioso? Existe isso ou não? Coisa, assim, eu concordo com o Dr. Fernando quando fala sobre o conceito da palavra espionagem. A palavra espionagem ela sugere um conteúdo que foi extraído sem autorização.
parece que é sem autorização porque você não lê a política de privacidade quando você contrata um serviço na internet, uma rede social, por exemplo. Você tem a sensação de que aquela empresa está extraindo as informações sem você ter autorizado. Na verdade, você autorizou quando entrou de acordo, quando autorizou a política de privacidade ao contratar aquela ferramenta. Na qualidade de profissional de marketing, é o que nós fazemos. Nós não manipulamos as pessoas, nós persuadimos as pessoas. Então, sim, nós estudamos um público-alvo, nós identificamos seu comportamento, seu ambiente social, para então, baseado naquilo que a gente conhece sobre o público-alvo, poder desenvolver estratégias de comunicação e tornar o meu produto muito mais atraente para a realidade daquela pessoa, para que eu faça com que o produto certo chegue na pessoa certa na hora certa. Faz sentido? É claro que parece bonito falar isso dentro do contexto de marketing, de um negócio tradicional. A discussão ela fica muito mais complicada quando você tem a sensação de que uma rede social está favorecendo mais um ou outro candidato numa eleição presidencial. Isso é muito complexo. As estratégias são basicamente as mesmas. Quem assistiu o filme Dilemas da Rede Social vai perceber isso. O Dilema das Redes vai perceber essas técnicas de marketing aplicadas numa escala muito grande, onde você vê uma empresa privada com um poder de influência gigante filtrando ou favorecendo determinados conteúdos. De novo, eu não estou nem defendendo, nem acusando o Facebook. Assim como o Dr. Fernando, tecnicamente sabe que isso é possível. A gente pode dizer, possível é. Se isso de fato aconteceu, eu acredito que merece um nível de análise ou discussão muito mais profunda para poder fazer esse tipo de julgamento. Mas que tecnicamente possível é. A gente tem acesso às informações. E a gente não pode, na minha opinião, ser ingênuo. No sentido de que fingindo que os vendedores ou a empresa com que eu estou me relacionando nunca prestou atenção em mim. Quando você entra numa loja física, o vendedor ele te julga em milésimos de segundo. Ele vê a roupa que você está vestindo, ele vê a maneira com que você se comporta, ele te julga e baseado nesse julgamento ele vai oferecer alguns produtos para você. Ele vai fazer algumas perguntas para entender melhor a sua necessidade e então poder te trazer o produto certo na melhor condição de pagamento possível, para ele poder fechar o negócio. Isso acontece todos os dias em qualquer loja física, desde que o mundo é mundo. Acontece que agora a tecnologia transformou isso, automatizou... Não, né, José? Oi? Tem uns que não, conforme for essa análise, eles te olham e nem te atendem. Às vezes esse cara tem dinheiro, não vou dar muita bola para ele. Acontece, realmente. Mas isso também é a técnica do cliente. Muitas vezes você vai mal vestido na loja, que é para você conseguir um preço melhor, né? Então, tem dos dois lados o processo, né? Agora, uma coisa curiosa, eu moro nos Estados Unidos há 2 anos e, recentemente, eu sou um cliente de Amazon, eu pago aqui o Amazon Prime, sou um assinante da Amazon, tenho todos aqueles serviços da Amazon, tenho o Alexa em casa, que ouve a minha conversa, a minha televisão é da Amazon, e agora, 3 semanas atrás, eu liberei a senha da minha garagem para a Amazon. Então, nas últimas 3 semanas, quando o entregador da Amazon vem, ele entrega o produto dentro da minha garagem, eu estando ou não em casa, porque ele tem a senha. Não que ele sabe a senha, mas ele chega lá com o celular dele, ele clica em abrir, e o aplicativo da Amazon abre a minha garagem, o cara põe o produto lá dentro e vai embora. Então, assim, se você me perguntar, a Amazon sabe da minha vida? A Amazon sabe a hora que eu abro e fecho a minha garagem todos os dias, porque não é só a hora que o entregador está aqui. É toda hora. Sabe o que eu estou dizendo na minha cozinha, sabe as coisas que eu assisto. Para que serve toda essa informação? O conteúdo que eu vejo no Prime Video é um conteúdo que foi pensado para mim, baseado no meu histórico de navegação. Quando eu entro no site da Amazon, as ofertas que eu vejo lá são pensadas no meu histórico, entendeu? Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Agora, essa confiança, esse voto de confiança que a gente dá aí, que tu está dando, por exemplo, para a Amazon, ele é tão importante, ele é tão delicado, né? É uma joia preciosa, porque se a Amazon ela fizer alguma bobagem com a tua senha, ela vai te perder como cliente pro resto da vida, independente de processo judicial, independente de tu processar eles ou não, deles estarem errados ou certos. Se acontecer qualquer coisa, sumir um prego da tua garagem, né, aí no estado de Utah, na cidade de Provo, vai cair toda essa rede de confiança que tem entre cliente e empresa, não é mesmo? Olha como é que é o processo. Quando eles chegam para fazer a entrega, primeiro que eles vão mandando notificações informando, olha, o entregador está próximo de chegar. Quando ele chega, você recebe uma notificação na hora, via celular, dizendo, olha, sua garagem foi aberta. Segundos depois, recebe uma outra notificação, a garagem foi fechada, porque você tem uma dimensão de fração de tempo que ele teve com a sua garagem aberta, certo? E a Amazon
também vende por apenas $30 uma câmera para você colocar na sua garagem para que você possa, em tempo real, saber o que está acontecendo lá dentro. Eu estou rindo porque ele já vende a câmera também. Exato. Então, eu não estou, de novo, defendendo e fingindo de ser ingênuo diante de tanto acesso que essas grandes empresas têm. Eu acho sim, eu confio na Amazon, por exemplo, utilizo os serviços, mas eu estou alerta. E todo cidadão deve estar alerta para até onde isso é seguro e traz conforto para você, até que ponto isso passa a ser uma ameaça para a tua vida. Perfeito. Agora, senhores, eu estou aqui para provocar. Antes do doutor Fernando falar, eu estou aqui para provocar. Em 2014, o Elon Musk já disse que a inteligência artificial era o demônio. E logo o Elon Musk, que é o cara que ganha rios de dinheiro também com inteligência artificial, né, com tecnologia e tudo mais. Mas ele declarou que isso é a maior ameaça, que, olha, vocês estão brincando com o demônio. É a frase que abre, inclusive, o filme Dilema das Redes, né? Ele diz, estamos invocando o demônio com a inteligência artificial. Em todas essas histórias, onde existe um cara com pentagrama e uma água benta, eu acho engraçado essa frase, ele tem certeza que consegue controlar o demônio. Não vai funcionar. A inteligência artificial e quem está comandando tudo isso realmente acha que pode controlar esse demônio? O que vocês acham? Veja só, tudo que nós estamos conversando não tratam-se de tendências ou de achismos ou questões pontos que vão acontecer, e sobre os dados, ou seja, as informações que analisam, que as redes sociais, essas plataformas analisam sobre nós, elas são muito mais complexas, né? O processo é muito mais complexo e muito mais perigoso, muito mais quase que um processo terrorista contra todos nós nesse sentido, ou seja, a forma como eles adquirem e utilizam os nossos dados, elas acabam por invadir a nossa privacidade como sociedade, né, num conceito como o GC ele comentou. E é tudo mais, ou seja, integrando todas essas informações, ele falou sobre o Alexa, existem discussões, inclusive sobre de que forma que houve, né, que esses assistentes pessoais, eles adquirem essas informações, como o Renato comentou também, de que forma que eles utilizam, mas já existem diversas situações onde, diversos relatos de pessoas que acabaram tendo interações indiretas ou diretas depois de conversas dentro de casa ou de utilização dos assistentes no próprio telefone. Veja que você fala sobre inteligência artificial e direito é a minha área de estudo, ou seja, no momento em que a inteligência artificial, e até de uma forma um pouco mais complexa do que nós temos hoje, ou seja, que tipo de direito e dever a inteligência artificial ela poderá adquirir em dado momento. Quando o Elon Musk ele fala sobre essa inteligência artificial, ele prevê, e ele já por alguns anos, ele não foi o único, Stephen Hawking, diversos outros cientistas e futuristas, por assim dizer, tratam a inteligência artificial como algo muito sério, enquanto nós tratamos como algo, né, como um objeto de discussão de filmes de ficção científica. Ou seja, hoje nós temos um tipo de inteligência artificial fraca, que é aquela que interage conosco nos aplicativos, nas redes sociais, né, no autoatendimento, no atendimento automático de empresas, no internet banking. Ou seja, é uma inteligência artificial porque de uma forma ou de outra ela caminha, ela tem uma certa autonomia, mas ela é limitada. Isso que o Elon Musk ele fala, ele prevê, ou seja, a partir do momento que essa inteligência ela adquirir, ou seja, ela ter um aprendizado cognitivo, ela adquirir essas informações e conseguir se desenvolver de forma autônoma, independente, como que nós lidaremos com isso? Se nós saberemos ou não lidar com essas discussões. E isso não é tema de ficção, porque inclusive até a comunidade europeia ela tem uma comissão de direito civil robótico. Ela já trata desde 2018 a construção, o desenvolvimento de uma lei, né, falando sobre os direitos e deveres da inteligência artificial, prevendo, com a expectativa de uma inteligência artificial que tenha consciência, ou seja, uma inteligência artificial que queira direitos e deveres, né, sem ir muito além. Uma discussão simples, por exemplo, que já toma rumo agora, e eu vou lembrar a Alexa que o GC tem,
se em dado momento, por exemplo, a Alexa ela vai começar a decidir sozinha a tomar por algumas atitudes. Por exemplo, ela vai decidir por comprar um produto de acordo com o nosso ânimo, por exemplo. Eu vou chegar em casa, eu vou estar cansado, ela automaticamente ela vai sentir isso de acordo com o meu tom de voz e vai pedir a minha comida favorita, né, naquele aplicativo. Agora, a discussão jurídica é: quem que é o responsável por essa compra? Sou eu que autorizei o aparelho, o assistente, ou eu posso dizer que ela é autônoma, ela foi independente e contratou, que ela comprou sozinha, por exemplo, que eu não autorizei a comprar? Nós não precisamos de uma inteligência artificial tão complexa para já nos preocuparmos com essas questões. Né? Em São Francisco, nos Estados Unidos, São Francisco, existem diversos testes de carros autônomos, né? Inclusive por aplicativos, né? A Tesla, do próprio Elon Musk, já discute a questão do carro autônomo já há muito tempo, e esse carro dotado de inteligência artificial, ele, no momento que nós formos utilizar ele, né, eu vou pedir, olha, né, eu imagino que a gente vai dar um nome para o nosso carro, né, mas imagina assim, olha, né, carro, eu quero me dirigir para determinado lugar, ele vai pegar e falar assim: eu não vou te levar hoje, a gente não vai sair de casa, mas eu estou lhe ordenando para que a gente faça isso. Não, mas olha, hoje ainda é muito perigoso, está chovendo, tem neve, muito gelo na pista, então a melhor coisa é ficar em casa ainda não tomou vacina, trabalhar remoto. Você não pode sair. Como é que é, perdão? Imagina um carro dizendo para você: você ainda não tomou a vacina, você não tem autorização para sair de casa. Você não tem autorização, eu não vou sair de casa, mas eu não vou sair de casa. Então a gente vai ter que lidar com essas situações, e eu não digo cometer ali um ato, né, espancar o carro e bater, não, mas a gente vai ter que lidar com determinadas situações. E veja, a gente fala de ficção científica, né? Isaac Asimov escreveu vários livros, e cito 2 deles que viraram filme, inclusive, Eu, Robô e Homem Bicentenário. Ele traz discussões que nós levamos para o direito hoje, ou seja, o que o robô ele pode ou não pode fazer. Então, acontece que essa previsão do Elon Musk, em conjunto com o Steve Hawking, que ele fala também, é o seguinte: nós precisamos discutir agora o que nós queremos para o futuro. O problema é que o futuro ele chega muito mais rápido do que nós conseguimos prever. Ou seja, mas acontece que existe uma previsão, por exemplo, de que daqui a 10 anos, e isso pode, querendo ou não, né, a Covid pode ter atrasado o desenvolvimento de muitas tecnologias, mas vamos supor que daqui a 10 anos um computador consiga pensar tanto quanto, né, um ser humano pensa, ou seja, ele consiga desenvolver a capacidade processual de um ser humano. 15, 20, 25 anos depois, um computador consiga pensar tanto quanto toda a humanidade em conjunto. Essa é a expectativa dos cientistas, ou seja, em algum momento um computador como esse, ele pode simplesmente entender, assim como o ser humano subjuga outros povos, né, e outras raças, os animais, o computador ele pode entender que o ser humano é desnecessário, né, com algum propósito de alguma maneira. Ou seja, se nós queremos que isso aconteça, é só deixar do jeito que está, que tudo isso vai virar um caos. Que loucura isso. Tem vários filmes, realmente. Eu me lembro daquele Ela, né, com Joaquin Phoenix, onde a voz do sistema operacional dele é a Scarlett Johansson, e que ele se apaixona por ela, e ela começa a coordenar a vida dele. Né? Chega uma hora que ele quer fazer certas coisas, ela não deixa, é mais ou menos por aí, inclusive impede ele de se relacionar com outras mulheres. É uma loucura. Eu fico pensando nessa garagem agora, eu fiquei me preocupado com a garagem do Gessé. Já pensou se o Gessé chega em casa, a Alexia abriu a garagem, tá fazendo churrasco, tá uma coisa, comprou um monte de outras Alexias. Imagina só, uma coisa que eu sempre falo. E será que ela checa o limite do cartão de crédito antes de comprar? É isso que eu fico preocupado. Uma coisa assim, tudo que está conectado à internet pode ser hackeado, pode ser acessado. Se eu acesso, quer dizer que, ou seja, se alguma empresa acessa, quer dizer que existe uma possibilidade. Você falou em possibilidades, né? Tudo é possibilidade e probabilidade. Possibilidade é o 0 e 1, é o sim e não. É possível? É provável? Daí depende, né, do nível de segurança, mas tudo que está conectado na minha casa, na minha empresa, pode ser acessado. Existe uma possibilidade de ser acessado por terceiros. Então, em algum momento, alguém pode hackear o portão da garagem para entrar na casa. E isso não é nada absurdo, né? Pouco tempo atrás, o FBI ele investigou, depois confirmou que alguém conseguiu hackear um avião, né? Ou seja, era um Boeing, salvo engano,
ele conseguiu hackear por alguns segundos e manteve, não foi acionado o Fabião, mas por alguns segundos ele manteve um controle, né, de um avião com centenas de passageiros. Isso tudo, né, ele é muito mais possível do que impossível para nós. Então, alguém pode simplesmente, né, abrir a porta com um aplicativo depois ali. Mas a urna eletrônica brasileira, ela é inhackeável. É a única coisa inhackeável no mundo, só para fazer um parênteses aqui. A gente pode utilizar a urna, então, a gente pode utilizar a urna para fechar o portão também, né? Pois é, que é mais seguro, né? Eu acho que a Amazon deveria contratar a mesma tecnologia da urna brasileira para proteger as garagens americanas. Então vamos polemizar aqui, Jéssica. Você entendeu? Entendi. Entra no outro campo, pelo amor de Deus. Olha só, o pessoal está curtindo a nossa live, tem muita gente ligada aqui, a Laura Glier, Vanderlei Vargas, Drica Fagundes, Luciana Bettoni, Fernanda Razi, J. Nilson, Mário Carbonel, Valdson de Almeida Dias, lá direto do Paraguai, Fernando do Neto, da Bahia, acho que voltou agora da Bahia, Cláudia Oliveira Teixeira, Fátima Freitas, Matheus Henrique Freitas, a Lisiane Freitas, acho que a família Freitas toda está aqui, e a Luciana Bettoni já colocou o seu comentário aqui, dizendo que lembrou da frase do Steve Jobs que dizia: muitas vezes as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. Vocês concordam? Pergunta a Luciana Bettoni. Eu concordo muito, porque estudando marketing, trabalhando com marketing há 20 anos, muitas pessoas se referem a marketing como uma coisa técnica, baseada em publicidade, baseada em desenvolvimento de produtos, quando na verdade a melhor parte de marketing é entendimento de psicologia, entendimento de comportamento humano. E quando você entende do comportamento humano, fica muito mais fácil você fazer marketing. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você conhece um produto, um serviço, você conhece a necessidade, a realidade das pessoas, talvez as pessoas não conheçam o produto, talvez aquelas pessoas não sabem da existência daquele produto, mas a partir do momento que você encaixa isso de uma maneira correta na vida das pessoas, elas passam a viver de uma nova maneira. Elas passam a perceber que elas são dependentes daquilo, como é o celular hoje. Há poucos anos atrás, todo mundo vivia sem celular normalmente. Agora, quem hoje consegue esquecer a carteira ou o celular em casa? Se você esquecer a carteira, você não volta. Se você esquecer o celular, você volta em casa para buscar. Estou errado, não é isso? Então, virou uma necessidade para nossas vidas. É verdade que não é todo o produto que talvez vai ter esse sucesso, essa aderência na vida das pessoas, mas sim, é possível que alguns produtos você encaixar de uma forma que as pessoas vão viver muito com esse produto, vão depender dele praticamente. Mas é impressionante, esses dias eu fiz uma reflexão sobre isso, Gessé e Fernando. É impressionante, se a gente sai com o celular na rua, a gente consegue pagar um monte de coisa, sim, né? E a gente consegue pegar um carro de aplicativo e voltar para casa. Então, realmente, e consegue se identificar também. Para votar, eu usei aqui no Brasil o título digital, né? Não precisei levar o título de papel. Não me pediram a carteira de identidade, embora eu tivesse levado. Então, assim, a vida está extremamente tecnológica. Eu quero trocar um pouquinho de assunto, que a gente está se encaminhando para o final, a reta final, porque queria falar sobre censura, né, que a gente tangenciou aí, mas é importante que a gente fale isso. Mas a Luciana Bettoni está dizendo também que viu um episódio do Limitless, que o rapaz usava um braço mecânico e ele alega que é inocente, que o braço foi hackeado e matou sua esposa. Que loucura, meu Deus. E ela quer também a opinião, acho que o doutor Fernando aqui, né, sobre carros autônomos, falou rapidamente aí sobre isso, leis, direitos e deveres das... Acho que já falou, né, doutor Fernando, mais ou menos, né, que a gente tem que controlar o bicho, a gente tem que controlar esse demônio de alguma maneira, não é isso? Tem que colocar limites. Na verdade, não existe certo ou errado. O que é errado, nós não decidimos o que nós queremos. Então, acontece que no momento que nós tivermos que lidar com essa situação, se nós não tivermos previsto de uma maneira ou outra, inclusive com as leis já desenvolvidas, nós não teremos tempo suficiente para poder argumentar com a própria inteligência, não teremos tempo suficiente para poder lidar com essas situações. Uma lei, é natural que uma lei, o processo de criação de uma lei, ela obedeça a alguns princípios, e o principal deles é a necessidade, ou seja, em muitos dos casos, nós vamos observar que uma lei ela acaba sendo criada depois de uma eventual necessidade, ou seja, ocorre um problema, depois a lei ela é criada, uma nova tecnologia ela é desenvolvida, depois, se necessário, uma lei relacionada àquela tecnologia é criada. Acontece que, neste ponto específico, nós precisamos começar com essas discussões e depois partir para uma legislação.
E muitos países, Estados Unidos e a comunidade europeia já têm tratado disso já há muito tempo. Aqui no Brasil, essa é uma discussão muito distante. Estamos lidando com questão de proteção de dados pessoais, e é um tema que já foi discutido, um tema já muito claro, pacificado na Europa. Os Estados Unidos possuem uma legislação muito eficiente, consolidada, apesar de fracionada, mas ela é consolidada. Na América do Sul, Argentina, Chile, possuem já legislação, e o Brasil ainda está discutindo, né? A LGPD, a lei que nós conversamos hoje, ela entrou em vigor. A maioria das empresas aqui no Brasil ainda não estão adequadas, não estão em conformidade, a maioria das instituições ainda não estão em conformidade. Então, estamos muito aquém ainda do que necessitamos nesse ponto. E aí uma pergunta que tinha sido feita antes, né, sobre que um braço era hackeado, é justamente nós teremos que parar e discutir se sobre inteligência artificial, sobre robôs, de quem será a responsabilidade? Do criador ou da criatura? Se eu crio um carro hoje e esse carro ele apresenta um defeito, a responsabilidade é do fabricante. Porém, se o carro ele é autônomo de alguma maneira e ele causa um acidente, de quem será a responsabilidade? Nós falamos do Isaac Asimov, né, o homem bicentenário, ele fala sobre, né, a máquina, o robô que queria se tornar um ser humano, e ele fala sobre diversos deveres ali que ele requer de alguma maneira, né? Então, será uma máquina, um robô, ele pode cometer um crime? Um robô, ele pode ou não pode ser a vítima de um crime? Então, são discussões que nós temos que prever antes de essas coisas aconteçam. Em algum momento isso vai acontecer, em algum momento muito breve. Nós não saberemos lidar num primeiro momento, mas precisamos correr, né, para saber o que nós queremos. O Homem Bicentenário, que virou filme também com Robin Williams, né, uma versão um pouco mais pop, né, e o próprio 2001, Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick, também é uma discussão já sobre isso, já naquela época, né. Eu preciso colocar este assunto porque a gente está com muita referência em cima disso. Nós tivemos toda a eleição americana, vocês já falaram sobre isso. Nós tivemos o presidente Trump bloqueado em redes sociais. Nós tivemos o YouTube colocando um filtro em cima das transmissões lá daquela invasão do Capitólio, né? Não censurou, mas colocou um filtro, ou seja, você tinha que decidir se você avançava ou não. Já colocou aqui no Brasil em cima de várias postagens de pessoas famosas e de pessoas anônimas. É importante dizer isso. O famoso aparece mais. E ontem, ou anteontem, o Ministério da Saúde teve um tweet considerado de conteúdo, como é que se chama, Gessé? Conteúdo... Nocivo, perigoso? Nocivo, não censurando o Ministério, mas dizendo, olha, é um tweet meio duvidoso. Se você quer, você lê o tweet. Pode acontecer isso. Antes da gente saber legalmente, eu quero falar para o Gessé, perguntar para o Gessé o que isso coloca em risco o nosso mercado, a liberdade da internet, a liberdade das redes sociais, ou será que precisa realmente essa ordenação, esse certo controle? Eu acredito sim que precisa de organização. Eu acredito sim que precisa de algum tipo de controle. Mas, ao mesmo tempo que eu entendo que, ao mesmo tempo que eu acredito que precisa dessa organização, eu entendo que o que está acontecendo agora não é perfeito ainda. É o início de um processo. E essa discussão ela é importante justamente para amadurecer esse processo, do que pode e do que não pode ser filtrado, até onde vai o limite da rede social, da empresa, ou não. O fato é que algumas pessoas estão se sentindo prejudicadas, algumas se sentem injustiçadas, mas precisa também entender o outro lado. Uma rede social ela precisa criar alguns filtros para poder reduzir a chance de transformar sua rede social numa arma nociva, de um perigo para as pessoas. Exemplo disso se hoje você não vê pornografia na sua rede social, é porque provavelmente tem uma rede social que está filtrando o máximo possível para que isso não chegue até você. Porque se tirar esse filtro, você não vai mais usar a rede social porque o conteúdo ficou agressivo, ofensivo, e você não vai querer mais voltar nessa rede social. Eu sei que essa discussão, quando ela vem para o lado político, ela é muito perigosa, ela é muito delicada. E por isso que precisa haver essa discussão, para entender
A rede social, quais são as regras que ela determinou para a publicação de conteúdo? A rede social, ela tem uma posição política? A rede social, ela favorece A ou B? Essas coisas precisam estar claras. Porque uma vez que elas estão claras, da mesma forma que a política de privacidade está clara para que o usuário saiba que seus dados estão sendo compartilhados, e precisa também saber quais são as regras do jogo para ele saber se aquela rede social é interessante para ele ou não. Do ponto de vista de marketing, o que é legal de comentar é o seguinte: o que aconteceu com o Trump agora foi algo sem precedente. E me preocupa um pouco o que pode acontecer daqui para frente, porque se uma empresa de tecnologia, por mais que ela esteja legalmente autorizada a fazer isso, bloqueia o presidente dos Estados Unidos da América, por mais que parte das pessoas não gostem dele, até que ponto um governador, um prefeito, um presidente de qualquer país pode sentir o mesmo direito de usar as mesmas estratégias para censurar as pessoas onde quer que elas estejam, simplesmente porque não concordam com a opinião delas. Isso é bastante delicado. E só gostaria de fazer um outro ponto sobre isso, que é o seguinte: do ponto de vista de marketing, outro aprendizado do que aconteceu com o Trump é a famosa frase: não construir uma casa em terreno alugado. Enquanto o Trump e outras empresas e organizações utilizam Facebook e Instagram para se comunicar com a sua audiência e não tem uma comunicação direta com a sua audiência através do seu próprio site, através da sua lista de e-mails, mas através de canais que não exigem um filtro, você está construindo a sua casa num terreno alugado. Então, um grande aprendizado para qualquer empresa nesse exato momento é como eu estou falando com o meu público. Se hoje o Facebook me cortar por qualquer razão, justa ou não, eu tenho condições de continuar falando com o meu público? Se não, eu corro um sério risco. Meu negócio depende do Facebook. Se o Facebook não gosta do meu conteúdo, simplesmente você suspensa e a minha empresa vai falir. Então, do ponto de vista de marketing, há um aprendizado e uma preocupação a ser corrigida. Do ponto de vista social, político, há uma discussão que precisa de amadurecimento, sem dúvida. Antes do doutor Fernando falar, só quero dizer que eu também concordo com o Gessé que tem que ter um controle, um código de ética que seja, deve estar lá nos termos, né, também que a gente não acaba não lendo, né, dando um direito para a rede social fazer esse monitoramento, mas tem aquela famosa frase que eu quero lembrar aqui, que muita gente outorga a Voltaire, mas na verdade é da biógrafa de Voltaire, que é a escritora Evelyn Beatrice Hall, que disse: eu não concordo com nenhuma palavra do que você diz, mas vou te defender até a morte para garantir o seu direito de dizer essas palavras. Então, eu acho que é uma questão, né, extremamente atual, né, para a gente refletir, porque assim, num tempo de polarização, aí nos Estados Unidos, onde está o Gessé, aqui no Brasil, onde estamos eu e o Fernando, né, a gente está vivendo praticamente a mesma ebulição, né, e a mesma polarização, onde as pessoas não aceitam o contraditório e ainda debocham, né, e desconstroem o que o outro diz. Eu não vou entrar no mérito de direita e esquerda, simplesmente assim, o lado 1, o lado A e o lado B. O lado A debocha do B e ainda diz que o que o B fala não é verdade, é uma inconsistência. Eu estou usando palavras bonitas, que na verdade é muito pior. É uma rede de ódio, né? O que eu vejo é, em prol de uma causa nobre, você acaba fazendo coisas muito ruins. Exemplo disso foi tirar a hospedagem do Parler, que é uma rede social onde tem regras diferentes do Facebook. Olha, quem quer quem quer apoiar o Trump, vai para lá e tá tudo bem. Não, as empresas se juntaram para ir lá tirar o serviço dos caras. De novo, eu não quero defender candidato 1 ou B. O que eu quero dizer é o seguinte: o direito, a manifestação, a opinião, ela tem que ser garantida a todas as pessoas. Elas precisam ser defendidas. Eu também concordo contigo, mas tem pessoas que hoje não estão nem querendo dar o direito das pessoas se expressarem. Então, mas é uma bobagem. Né? Por isso que é complicado achar esse equilíbrio, que é onde está o limite de expressão, de comunicação, e é onde entra fake news, onde entra um conteúdo que pode ter algum efeito nocivo. E isso é muito subjetivo e delicado, bastante complexo. Doutor Fernando, como é que o direito enxerga isso? Veja só, quando a gente fala de censura, a censura é o ato de impedir a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma previsão lá da Constituição aqui do Brasil e da maioria das constituições, das leis dos países estrangeiros, mas não quer dizer que liberdade de expressão é o direito de fazer o que quiser, de falar o que quiser, de opinar da forma que quiser. Existe um limite.
O limite é quando isso agride direitos de um outro indivíduo, de um outro grupo. Então, nós podemos, né, compartilhar as nossas opiniões, podemos nos expressar na internet, mas isso não quer dizer que, no caso de um presidente, que ele possa, por exemplo, compartilhar informações que, de alguma maneira, possam agredir a sociedade, possam causar tumulto, possam causar uma desinformação, ou seja, uma fake news, e possam, de uma maneira direta ou indireta, atentar contra a segurança do país. Ou seja, quando alguém que tenha uma maior visibilidade, que tenha uma comunicação mais abrangente, compartilha informações falsas, isso pode trazer um perigo muito grande. Esse é o primeiro ponto. Então, censurar é impedir a liberdade de expressão. Um outro ponto, se os provedores, se as redes sociais, elas têm o direito, se elas possuem a autoridade para então censurar ou para então decidir o que é ofensivo ou não. As redes sociais, elas possuem políticas próprias também, que devem sempre seguir a legislação, ou seja, por mais que uma rede social entenda de uma maneira ou outra, ela precisa seguir a legislação, permitindo ou impedindo que determinadas informações sejam compartilhadas, como o Gessé comentou, por exemplo, quanto a conteúdos que agridam a crianças e adolescentes. Esse é o primeiro ponto, ou seja, as redes sociais, elas possuem, então, regras e elas procuram obedecer essas regras. Agora, o poder de discernimento, juízo de valor, em saber o que é ofensivo e o que não é que é a grande discussão. Porque o que pode, isso não acontece só com grandes, com usuários, com páginas que tenham muitos acessos, né? Individuais, né, do dia a dia, do cotidiano, às vezes possuem também, acabam por ter suas páginas bloqueadas, algumas empresas, páginas bloqueadas e removidas por algum tipo de conteúdo que tenha sido compartilhado em decorrência desse juízo de valor das redes sociais. E essa é uma discussão que não findou ainda, ou seja, por muitas vezes nós achamos injusto que determinada publicação seja removida, e na verdade foi injusta mesmo, porque alguém foi lá e entendeu que aquilo era ofensivo de alguma maneira, e isso lido com muita frequência, e vejo, nítido, é claro, inequívoco, que não ofendia a ninguém, mas alguém teve um entendimento diferente ali, e acaba por prejudicar uma empresa, uma pessoa, um grupo de pessoas. Eu concordo que as redes sociais, elas acabam por ter um impacto muito grande, e elas precisam ter filtros, elas precisam ter determinados controles, porque o compartilhamento da informação, eu vou ser um pouco mais racional agora no que eu vou dizer, porque mas o compartilhamento de determinada informação pode ser muito mais prejudicial do que o impedimento desse compartilhamento, do que, ou seja, não permitir, né, ou seja, para eventual publicação ou eventual página. A partir do momento que uma informação ela é compartilhada, nós perdemos o controle sobre tudo isso. Então, seria mais coerente parar, pensar e analisar se o conteúdo ele é pertinente, se ele é adequado ou não de uma maneira ou outra, só que discussões políticas elas não poderiam sobrepujar essas questões, ou seja, remover a página de alguém, remover todo o acesso de alguém em decorrência de algumas publicações, eu acredito que seja agressivo demais de uma maneira ou outra. E existem, nós não entraremos na questão política, né, no trato político, mas as redes sociais hoje possuem um papel político muito grande, né, e acabam por interferir. Então, essa é a grande preocupação. Elas podem ter uma autoridade, um poder para não para censurar, mas para tratar dessas informações, impedir que essas informações possam acontecer? Eu acredito que sim. Mas isso deve ser feito de maneira desordenada? Não. É a partir daí que nós temos que partir que desenvolver a nossa discussão. Perfeito. Será que o filtro não seria uma solução intermediária, ao invés de censurar as redes sociais, trabalharem sempre com o filtro assim? Atenção, daqui para frente a responsabilidade é sua, nós não garantimos a exposição à desinformação, fake news, pornografia, sei lá, alguma coisa mais grave, vamos dizer assim, ao invés de bloquear totalmente. O que o Gessé acha? Eu estou vendo um comentário agora do Mário, falando que pessoas investidas de cargos públicos deveriam sim sofrer uma censura prévia quando notadamente estiver compartilhando mentiras ou prestando de serviço.
Quem define o que é mentira e o que é verdade? Esse é o problema. É o cara que está lá no controle do Twitter que vai bloquear, né? Essa é a pergunta. Assim, as redes sociais elas já possuem ferramentas, o Facebook, por exemplo, quando nós compartilhamos alguma notícia, essa notícia é considerada a partir de diversos parâmetros, algoritmos, é considerado de uma maneira ou outra potencialmente falsa, ela coloca esse filtro e ela diz, ou seja, nós não temos acesso direto, nós temos que autorizar a exibição daquela informação. Então, nesses casos, eu acho coerente. Uma outra discussão é quais são os filtros, os parâmetros, as condições, os termos utilizados para definir o que é falso ou não. Mas, em outros casos, existem e devem haver filtros, sim. Palavras potencialmente ofensivas, quando o conteúdo de um texto, por exemplo, é muitos palavrões, ou ele ter um conjunto de dados, de informações, de palavras, termos, que ofendam, por exemplo, a um grupo, a uma raça, ou ofendam, então, a criança e adolescentes, esses conteúdos eles não podem ser compartilhados, mesmo que haja um filtro, mesmo que haja uma autorização. Seria uma responsabilidade muito grande das redes sociais. Então, a permissão com base numa eventual liberdade de expressão e uma anticensura é perigosa demais. E não defendo, né, isso não é uma excusa para os atos das redes sociais, porque eu combato muito, tenho muitos problemas, muitas dificuldades, muitas vezes com clientes e empresas que chegam até mim, justamente por informações, por páginas que são removidas, por injustiças que são cometidas nas redes sociais. Mas o filtro, ele deve haver, sim, para a nossa própria segurança. Existem alguns tipos de conteúdos que não podem ser compartilhados de maneira alguma. Já outras questões, como notícias potencialmente falsas, elas podem receber, então, um aviso prévio ali para o usuário se ele decide ou não visualizar e exibir aquela informação. Eu vou dar minha opinião aqui, um pouquinho política também, prevendo aí, quem sabe, um próximo debate, né, que nós estamos loucos aqui, estamos tangenciando para entrar, mas assim, por exemplo, eu não gosto quando o Ministério da Saúde coloca um tweet que não é verdade, ou que ele vai desdizer depois, o ministro acabou desdizendo e tal, mas eu também fico preocupado quando, de novo, o cara do Twitter lá é que decidiu. Será que foi o Bambambam? Não, foi um cara que tem um conjunto de regras e alguém alertou ele, e aí ele acabou tornando aquele conteúdo sensível, essa é a palavra que eu queria me lembrar, né? Um conteúdo sensível daquele tweet do Ministério da Saúde. Então, o ideal é que a gente tivesse um conjunto de regras, né, de palavras, de expressões e assuntos, tudo isso amplamente discutido, num país de 212 milhões de pessoas fazer isso, imagina, aqui no Brasil, que eu estou falando, imagina o resto do mundo, né, e isso for aprovado por todas as instâncias, for aprovado por toda a rede social e as pessoas assinarem, né, nos termos e condições que estão sujeitas dentro dessa bíblia, vamos dizer assim, de regras. Isso é impossível. Pode ser que um dia a gente consiga, mas assim, está muito no início, está muito incipiente, né? Então, até hoje a gente não tem tem um marco civil aí que o doutor Fernando falou, né? Tem leis e tal, mas ainda tem várias coisas, né? Como o doutor Fernando também falou, que acontecem e a lei vai correr atrás para saber depois qual é o entendimento, né? Às vezes vai na jurisprudência, às vezes não tem jurisprudência, às vezes são casos novos. Estamos vivendo tempos difíceis, né, meus amigos? Eu acredito que, concordo, o filtro ele precisa existir, porém ele precisa ser melhorado. E isso não vai acontecer da noite para o dia, isso vai levar alguns anos até esses filtros baseados em tecnologias ou regras de negócio sejam mais equilibrados possível, sem inibir a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo protegendo o usuário e a sociedade, que é o que nós queremos. Também não quero nenhum maluco postando coisas que podem efetivamente acabar com a vida das pessoas. O que eu penso, sendo bastante e vivendo no Brasil, nos Estados Unidos há 2 anos, vivendo essa vida aqui no Brasil e começando a enxergar um mundo muito mais global do que eu fazia antes, eu fico me imaginando a dificuldade que é para empresas como o Facebook administrar tantas regras jurídicas para cada país e tantas regras culturais para cada país. Porque um filtro que ele aplica lá no Vale do Silício se aplica imediatamente para todos os países do mundo. E cada país vai receber de uma maneira diferente. A discussão é bastante complexa, porque existe um
um conjunto de valores, de princípios, de leis e regras para cada país, para cada cultura, que faz com que o trabalho deles seja absurdamente mais difícil. São mais de 2 bilhões, 2 bilhões e meio mais ou menos de usuários da rede social em 200 países. Não é fácil administrar tudo isso também. De novo, eu não quero defender o Facebook, eu estou lendo os fatos. José, eu adoraria ter toda a renda do Facebook e ter esse problema para poder administrar. Não, ok, claro. Não estou tratando eles como coitadinhos, de maneira alguma. Claro. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu estou lendo friamente que esse processo não é rápido de ser resolvido. É, isso que eu disse. Na verdade, existe uma preocupação muito grande, que é a consciência, a cultura de segurança do usuário. Eu vejo que esse é um problema muito mais nosso. Hoje nós falamos de algumas redes sociais que talvez daqui a 10 anos não existam mais. Né? Ou seja, o processo de nascimento e morte de uma rede social é muito rápida. Né? E a consolidação de uma rede social também ela é muito frágil. Nesse ponto. Então, dependente de qual seja a rede social, dependente de qual seja a interação, nós falamos sobre a internet das coisas, equipamentos conectados na nossa casa, inteligência artificial, a nossa cultura de segurança, cultura de prevenção, cultura de privacidade de dados é que deve prevalecer. Tecnologia não vence tecnologia. Nós podemos ter um antivírus mais potente ali no nosso computador, no nosso celular, que já existem diversos vírus, né, desconhecidos por ele de uma maneira ou outra, né? Então, nós precisamos lidar com essas situações, mas como que nós vamos fazer com tudo isso é tão importante quanto os termos, as questões jurídicas. E eu acredito realmente que as empresas elas vão ter maior vantagem competitiva quando protegerem os usuários, quando protegerem os dados pessoais dos usuários. E não somente porque haverão leis que tratarão, né, da proteção dessas informações, mas porque nós vamos dar mais valor, nós vamos considerar, dar mais atenção para as empresas que respeitam, né, a proteção dos nossos dados. Então, essa será uma vantagem competitiva das empresas, a proteção dos dados pessoais e a segurança cibernética. Eu quero agradecer vocês, eu queria dar um minutinho para cada um fazer sua conclusão, porque a gente já está sobre a hora, e lembrando, mais uma vez, né, que o doutor Fernando falou aí do usuário, do criador da criatura, e tem o usuário também, né, que às vezes o criador pode não ser o culpado, a criatura pode não ser a culpada, mas pode ter sido o usuário também que usou mal, né, usou mal a inteligência artificial, usou mal, programou mal, deu autorização para coisas que depois ele se esqueceu, e assim vai, voltando um pouquinho aquele nosso assunto da primeira metade da live. Doutor Fernando, sua conclusão disso tudo. Olha, eu acredito demais que em algum momento nós teremos muito mais consciência do que nós temos hoje. Eu tenho visto, porém, que para que tudo isso vire um caos, basta continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Nós não estamos melhorando no que se refere à nossa segurança cibernética. Ou seja, o número de usuários ele é muito grande, vem aumentando, usuários da internet, nas diversas plataformas, diversos meios de acesso, ainda aumenta muito. Porém, estamos lidando com situações, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países do mundo, que já deveriam ter sido sobrepujadas há muito tempo atrás. Então, nós precisamos melhorar muito, porém, não vejo hoje com uma expectativa muito positiva, uma expectativa de que tudo isso vai melhorar num curto espaço de tempo. Ou seja, para que tudo vire um caos, basta continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Não basta termos a esperança, delegar essa responsabilidade para as empresas, para as redes sociais, para os aplicativos. Existe uma frase comum do direito que, né, que indaga, que diz, ou seja, quem vigia os vigilantes? Ou seja, que garantia nós temos que essas empresas, elas realmente lidam com os nossos dados da forma correta? E mesmo que digam isso, né, mesmo que tudo isso pareça estar correto, que garantia nós temos? Não existe nada, isso eu afirmo, não existe nada 100% seguro quando trata-se de tecnologia. Nós sabemos das falhas de determinada tecnologia, de determinado equipamento, mas nós nunca sabemos se ela é 100% perfeita até o momento que nós encontramos as falhas. Nós não podemos prever que uma falha exista ou não de uma maneira, de uma maneira muito mais grossa, por assim dizer, pensando. Nós devemos, então, cuidar da nossa segurança, ter um cuidado triplicado, quadriplicado, sempre que
fomos lidar com transferência de dados, transferência de valores, quando fomos interagir com outras pessoas, quando fomos enviar informações, nós reclamamos dos termos de uso das redes sociais e muitas pessoas acabam por enviar fotos, né, nos aplicativos, nas redes sociais, e acabam não se preocupando com quase nada. Então temos que tomar um cuidado e proteger a nós mesmos, aos nossos familiares, as pessoas que estão próximas. Eu acredito muito na influência daquelas pessoas que estão próximas para que a gente tenha, né, uma sociedade mais segura. Agradeço a oportunidade, Renato, Gessé, é um prazer muito grande de estar aqui com vocês, discutir um assunto que é extremamente importante e que todos nós possamos utilizar a internet da forma mais correta e segura. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Fernando Pérez, advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos. Gessé Rodrigues, não resolvemos todos os problemas do mundo digital, mas resolvemos quase todos. Exatamente. Tua conclusão. Eu, primeiro, quero parabenizar pela iniciativa. Esse é um assunto que precisa ser difundido, precisa ser compartilhado o máximo possível, porque nós estamos vivendo no meio de uma transformação. Nós estamos aprendendo um novo modo de comunicação, de relacionamento que ninguém na história viveu antes. Nós estamos vivendo no meio de uma grande globalização, não só por causa da tecnologia, mas culturalmente, do ponto de vista político. Toda essa transformação, nós estamos sendo testemunhas e participantes disso. E é muito importante, muita serenidade, muita tranquilidade para poder encarar tudo isso, porque isso certamente vai provocar muitas discussões, muitas mudanças no nosso estilo de vida. E aí um convite que eu faço a qualquer pessoa é: estude a respeito, busque entender como esse mundo funciona, não seja ingênuo, não vá para as mídias sociais e use como se aquilo ali fosse o bar da sua rua, como se fosse o salão de festas do seu condomínio. Não é a mesma coisa. Existe, como o doutor Fernando falou muito bem, uma liberdade, mas essa liberdade ela exige uma certa responsabilidade. Existem leis e regras que conduzem essa comunicação. Então a educação pessoal ela é muito importante. E falar sobre isso em família, falar isso com os filhos, falar isso com os colegas de trabalho, esse assunto precisa ser debatido, precisa ser discutido e amadurecido, mas com serenidade. Não é porque eu não gosto do fulano que o fulano tem que ser censurado 100% na internet. Sabe, Renato, eu tenho um certo costume que é manter a amizade, acompanhar muitas pessoas que pensam diferente de mim, e aquilo me faz bem porque eu gosto de enxergar outro ponto. Esse é um perigo do algoritmo que, se você tiver somente amigos ou só consumir aquele conteúdo que vai ao encontro das suas crenças, você vai achar que aquela bolha que é o seu mundo representa todo mundo, e não é verdade. Quando você perde a oportunidade do diálogo, quando você perde a serenidade no diálogo, você perde a oportunidade de aprender. Porque eu não estou defendendo um time de futebol. O time de futebol, esse eu defendo até o final. Agora, quando do ponto de vista político, a gente precisa ser inteligente o suficiente para discutir pontos que vão melhorar a vida de todos, né? E não se agarrar a uma bandeira e morrer com ela só porque eu sou fã de A, de B, de C. Não pode, isso é prejudicial. Parabéns mais uma vez, obrigado pelo convite, prazer falar contigo, com o Fernando, espero que realmente esse conteúdo aí ajude a ampliar a visão de todo mundo. Obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês, terem aceitado nosso convite, consultor de marketing digital, fundador, diretor da Escola do Marketing Digital. Procurem no Facebook, procurem na internet, Escola do Marketing Digital. Gessé Rodrigues sabe tudo, professor de várias universidades com mais de 20 anos de experiência no mercado digital. Para finalizar, apenas uma reflexão, o que o Gessé falou agora, eu coloco vários posts, às vezes, testando as pessoas e provocando as pessoas. Eu coloquei um esses dias, eu não me lembro nem qual é o assunto, eu sei que, claro, vem de dois lados, normalmente vem chumbo dos dois lados, e às vezes vem uma terceira via e tal, que é o que é mais difícil hoje em dia. Aí, hoje eu acordei de manhã, tinha uma moça dizendo, uma amiga minha, dizendo que eu tinha que rever os meus amigos no Facebook. Eu tinha que rever. Eu tinha que defenestrar pessoas que não pensavam assim, assadas assim. Aí voltamos a escritoras. Pelo amor de Deus, eu posso não concordar, mas deixa elas falarem, deixa elas se expressarem. Quem sabe dali não vai sair um pensamento legal, uma discussão interessante, uma ideia que se possa, quem sabe, amadurecer e a gente amadurecer junto dessa forma. Então, longa vida ao debate, né? O pessoal tá agradecendo aqui, mandando palminhas, agradecendo aí pelo debate, parabenizando pela troca de ideias. Mais uma vez, muito obrigado, diretamente dos Estados Unidos, Gessé Rodrigues, diretamente do Paraná, Fernando Pérez. Boa noite para vocês, muito obrigado.
Até mais. Essa foi mais uma Rede Atitude Positiva com seu fórum, o 14º Fórum da Rede Atitude Positiva, trabalhando em cima de segurança, privacidade, direito e censura digital. Foi o nosso assunto de hoje, o 14º Fórum Atitude Positiva. E a participação sempre de vocês, quero agradecer. E lembrando que as marcas que estão sempre conosco aqui na Rede Atitude Positiva, nós estamos completando 3 anos agora no ano de 2021. O SESI RS, lembra que mais do que nunca é hora de voltar a estudar. Com a retomada gradativa das atividades, novas oportunidades estão surgindo. Se você quer aproveitar esse momento, concluir os seus estudos é, sem dúvida, uma das melhores opções. No EJA do SESI, você estuda à distância com método focado no mundo do trabalho. As aulas são 100% gratuitas para trabalhadores da indústria, construção civil e os seus dependentes. Para saber mais, acesse aí o link que está na sua tela, sesirs.org.br/EJA ou 0800 051 8555 é o telefone que você pode ligar para pegar mais informações sobre o EJA do SESI. A Smartback é a melhor assistência técnica de smartphones, de tablets no sul do país. Daniel Blanco e sua equipe na Padre Chagas, e nesse endereço smartback.com.br. Chame o Daniel, chame a equipe do Daniel que resolve qualquer problema. Não precisa ficar trocando de celular todo ano, não. Muita coisa tem solução. Saúde e esporte combinam muito. E se você não é atleta, mas você precisa de uma recuperação terapêutica, procure o Instituto de Medicina do Esporte, Dr. Félix Drummond, no Centro Clínico Mãe de Deus do Hospital Mãe de Deus. É qualidade e em quem entende e com quem entende. Uma das maiores autoridades de medicina desportiva e de medicina também do corpo, medicina de intensiva e também de controle de antidoping. Uma das maiores autoridades do país, Dr. Félix Drummond. Kia Motors, Ipiranga 8113 e Ceará 370, do meu amigo Jefferson Firstnow. Um abraço a toda a família Firstnow. E a Alsignes, rs.com.br, sinalização e adesivagem. Restaurante Tartone, que durante toda a pandemia manteve seus serviços de teleentrega, de takeaway, pegue e leve. Está lá a chefe de cozinha, Fernanda Tartone, comandando uma cozinha maravilhosa. Agora já funciona normalmente no Shopping Bourbon Country. E o café aqui da nossa Rede Atitude Positiva, da nossa central de conteúdo, é o café que é distribuído pela expressomatic.com.br. E a nossa Assembleia Legislativa, que lembra que 2020 foi um ano de atitude, a Assembleia repassou 46 milhões de reais para a saúde, educação e agricultura. Através de encontros online, em 2020, a Assembleia enfrentou a pandemia, lutou pelo acesso à internet nas escolas estaduais e entrou no combate contra a seca. Foi mais um ano para se reinventar e entrar em 2021 ainda mais forte. Um grande abraço a toda a equipe da Assembleia Legislativa. Estas são as marcas que acreditam no poder da notícia boa. Você vai lá no nosso site redeatitudepositiva.com.br e curte as nossas redes sociais, curte também o nosso podcast no Spotify, que sempre tem conteúdo toda semana, e essa live em seguida vai para o YouTube também, e se você vai estar assistindo no YouTube, no final vai ter também dicas de outros vídeos que você pode curtir. Inscreva-se no nosso canal de YouTube. Tá aí o meu Twitter, me siga lá no Twitter também, e no Instagram, Renato Martins _jornalista. Um abraço a todos, até o próximo Fórum Atitude Positiva, até a próxima live na semana que vem. Um grande abraço, fiquem bem, e hashtag Atitude Positiva. Valeu!